Por que foi que Vossa Reverendíssima me chamou de safado? Um personagem encantador numa comédia sobrenatural. Olha como fala comigo que eu te mato. Me mata como, se eu já morri? O senhor não sabe da história do testamento ainda não? Como? Que testamento? O testamento da cachorra. É proibido? Que história é essa? Sabe o que é, dona Rosinha? Eu gostaria muito de casar com a senhora, mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja. E você pretende se casar com minha filha? Oi, na verdade... Não gosto de matar chefe não, mas tem de matar. Eu já tô doido pra uma briga de foice. Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero. O pipoco dos tiros. A bala zunindo no pé do ouvido. Tem mulher safada. Parece que eu tô entendendo. O que é isso aí deitado? É um cônego? Bispo. Que desgraça é essa? Você não pode morrer no meio dessa história. Acordei. Ressurreição, Jesus Cristo, juízo final. Tem cabra esperto e mentiroso. Da obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, com Matheus Battergali e Celton Mello. E tem também... Mato qualquer um que ficar de ri pro meu lado. Ih, mas ela não é mesmo uma cachorra? Cabra frouxo. Anda roubando muita freguesia. Temos sempre que pregar a justiça e a humildade. O diabo não é tão feio quanto parece. Você tinha coragem de enfrentar um dos dois? Se fosse eu, descangotava ele. Ai, que eu adoro um homem brabo repete. Os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora. O Alto da Compadecida. Um filme de Guel Arraes. Mentira com fé nem sempre é pecado. Não sei que, defunctorum, amém. Não sei. Só sei que foi assim. Podcast IS. E aí, pessoal, como vocês estão? Olá, eu sou o Cris e este é O podcast IS. Sim, ele achou que eu ia me apresentar, gente. Eu sou o Ellison, eu fui dar um susto nele. Estamos em mais um novo episódio sobre o assunto que a gente logo vai discutir, mas antes disso, pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais, nos dois Instagrams, no Impérios _ Sagrados e no @IS Editora. Também acompanhar a gente no nosso site, o impériosagrados.com.br, onde a gente lança semanalmente textos, newsletter, onde também vai o podcast na sua versão completa, sim. Quem é nosso subscrito pode ver uma versão mais estendida do podcast, onde a gente fala mais sobre o assunto e também algumas outras novidades. Também quero contar para você aí que nós estamos com o financiamento coletivo do livro Olhos Brancos, da autora A.L.G. Costa. É um projeto lindíssimo, maravilhoso, tá? Dá uma olhadinha, apoie o projeto, que é um livro que você vai se emocionar, é um romance, na verdade, eletrizante, que vai desafiar seus limites e te levar a uma jornada inesquecível. Você está pronto para salvar todo mundo? Então, apoie os Olhos Brancos adquirindo o livro, porque assim você vai incentivar uma narrativa que vai celebrar a diversidade e luta pela liberdade, dando voz a personagens que enfrentam desafios por serem diferentes. Ou seja, quantos de nós aí não temos desafios simplesmente por sermos diferentes, tá? Bom, e para falar hoje do nosso assunto, nosso programa, eu, na verdade, estou bem feliz porque há algum tempo que eu queria falar sobre tanto o filme quanto o livro O Alto da Compadecida. Marcou e marca, na verdade, pelo menos o que eu penso, essa diversidade brasileira aí, essa profundidade dos textos, da narrativa, e claro, falar do Ariano Suassuna, esse monstro, positivamente falando, né? Monstro aí da literatura nacional. Wellington, hoje, sem a gente ler sinopses nem nada assim, sobre o que você quer me dizer, quer falar, que seria, entre aspas, uma sinopse aí do Alto da Compadecida?
O Alto da Compadecida, ele conta sobre alguns personagens que vivem numa cidade um tanto pacata do Nordeste brasileiro, passando por suas vidas e algumas situações um tanto quanto curiosas, mas ao mesmo tempo ele explora algumas camadas e facetas do popular brasileiro, da pessoa, e também quer abordar alguns temas que mais pra frente na obra você vai entender de algum aspecto que a obra tentou falar. Mais específico, você vai acompanhar mais, acho que talvez, o personagem do João Grilo, né? Esse personagem icônico, tanto no livro quanto no filme, que ele é mais central, e as suas mentiras e as suas histórias cada vez mais aumentando, envolvendo e embaralhando cada vez mais a vida dele e de todos que estão à sua volta, né? Acho que é um resumo muito simples, acho que é um pouco complexo, na verdade, parando para pensar em como apresentar a Alto da Compadecida, né? Sem querer falar simplesmente da sua parte final, né? Eu penso que esse desafio que eu tenho conversado com o Ellison, da gente, a partir do podcast ter as nossas interpretações, fazer as nossas leituras de mundo, claro, mas especialmente nossas interpretações, também nos desafia. É como se a gente estivesse melhorando a nossa escrita, só que a nossa escrita falada, não é o nosso texto falado. E eu penso que uma sinopse do Alto da Compadecida poderia falar, então, da amizade entre o João Grilo e o Chicó, né? Mas também de personagens aí que são pobres, que vivem ali de forma humilde e que se veem confrontados com várias questões para sobreviver, que é mais ou menos o que se a gente não soubesse que o livro foi escrito pelo Ariano Suassuna e que está falando de um recorte muito específico, né, de uma sociedade de época também, um deles que é muito específico, talvez a gente não soubesse de tudo que está tratando a narrativa, mas a gente tem uma ideia, que ele surge primeiro como uma peça de teatro. Uma peça de teatro, que é uma peça de teatro, na verdade, e que aí é trabalhada também para se tornar um livro, né, em forma de livro. E vira filme. E virou filme com atuações magistrais aí. Wellington, para a gente começar a falar um pouco sobre o livro, eu gostaria muito, muito, muito de resgatar aqui uma passagem que eu achei fenomenal. Mulher: ai meu Deus, meu cachorrinho morreu. Correm todos para a direita, menos João Grilo. E Chicó: este vai para a esquerda, olha a cena que se desenrola lá fora e fala com grande gravidade na voz: é verdade, o cachorro morreu. Cumpriu sua sentença e encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. João Grilo, suspirando: tudo que é vivo morre. Está aí uma coisa que eu não sabia. Bonito, Chicó. Onde foi que você viu isso? De sua cabeça que não sabe o que eu sei. Chicó: saiu mesmo não, João. Isso eu ouvi um padre dizer uma vez, foi no dia em que meu pirarucu morreu. João Grilo: seu pirarucu? Chicó: meu é o modo de dizer, porque para falar a verdade, acho que eu é que era dele. Nunca lhe contei isso, não? João Grilo: não, já ouvi falar de homem que tem peixe, mas de peixe que tem homem é a primeira vez. Chicó: foi quando eu estive no Amazonas. Eu tinha amarrado a corda ao redor do corpo, de modo que estava com os braços sem movimento. Quando ferrei o bicho, ele me deu um puxavante maior e eu caí no rio. João Grilo: o bicho pescou você? Chicó: exatamente, João, o bicho me pescou. Para encurtar a história, o pirarucu me arrastou o rio acima 3 dias e 3 noites. João Grilo: 3 dias e 3 noites? E você não sentia fome não, Chicó? Chicó: fome não, mas era uma vontade de fumar danada. E o engraçado foi que ele me deixou para morrer bem na entrada de uma vila, de modo que eu pudesse escapar. O enterro foi no outro dia e nunca mais esqueci o que o padre disse na beira da cova. Bom, é muito bom. Eu dei muita risada nisso da narrativa. E eu penso que
Hoje eu gostaria de fazer o exercício da gente ir falando e comparando tanto o filme quanto o livro, lembrando das cenas. O filme começa diferente do livro. Então, o livro ele começa já com o Chico e o João Grilo estão na igreja, estão conversando, falando com o padre ali, né? Estão já conversando com o padre, etc. Tem um palhaço que apresenta os dois, que era muito comum nas peças de teatro. Palhaço. No filme a gente não tem isso. A gente tem toda uma narrativa anterior ali falando do emprego dos dois na padaria, da morte do cachorro. Eles vão falar com o padre. Então a gente já tem uma diferença aí. É que eu, na verdade, tenho duas questões, né? Primeiro que não sei quem estiver nos ouvindo, que não conhece, o filme ele é na verdade uma reedição da minissérie Alto da Compadecida, que foi transmitida acho que pela Globo, né? Que ele é basicamente o filme dividido em alguns episódios, contando algumas histórias até ele se concluir toda a narrativa do Alto da Compadecida, né? E o filme, ele acho que fica bem claro, como você vai notar algumas questões de edições, que como uma mídia diferente, né? Como ele não é um livro onde você já pode começar a partir da história, que tá, na verdade, como ele, na verdade, já é uma peça, onde você tá querendo, tem um narrador falando da situação, você tem que, na verdade, contar essa história diretamente pela vivência dos personagens. Acho que essa parte primeiro, onde eles começam a trabalhar na padaria, a cachorra da esposa do padeiro ainda tá viva, comendo... A cachorra da esposa do padeiro. Gente... Não chamando a esposa do padeiro de cachorra, né? Claro que não, eu tô falando do animal mesmo, né, gente? Animal, cachorra, ela ainda estava viva, ela veio falecer nessa primeira parte, e daí, na verdade, ela ainda não morreu, eles foram pedir para ser benzida pelo padre, que daí ele vai para a igreja e começa, e acho que já nesse início ele mostra as diferenças tanto do livro quanto pro filme, né? Como o filme é minissérie, né? Como ele a história do livro e consequentemente da peça, ela é mais não sei, acho que sucinta, ela é mais direta no que quer abordar, e só tem essa história do velório para depois o cangaceiro e depois o julgamento, né? O filme e a minissérie precisavam desenvolver mais essa história, preencher mais vazios e criar mais situações para explorar esse lado dos personagens, para explorar, por exemplo, o Chicó, que ele inventa 1001 histórias de que ele tinha um cavalo, como é que era? Ele tinha um cavalo que foi benzido, um cavalo santo, uma coisa assim. Ele tinha o pirarucu que pescou ele, né? E pra assim vai, e ao mesmo tempo ele é muito medroso. E o João Grilo, sempre criando uma artimanha para enganar alguém, para tentar se dar bem, para tentar sobreviver, na verdade, né? Muito pela perspectiva de que ele não tinha nada na vida a não ser a lábia dele para conseguir se virar. E ao mesmo tempo, de uma certa forma, sempre dando errado os planos dele, né? Acho que nesse início ele já mostra essa diferença, acho que das duas obras, do quanto ele precisa trabalhar mais os personagens num filme, uma minissérie, diferente do que a peça que tem o palhaço, né, que é o autor, a figura do autor, né, é representada pelo palhaço, como a Suassuna queria, né, e explicando o contexto, explicando o cenário de uma forma mais direta do que subentendida, né. É que eu acho que daí a gente cai naquilo que a gente conversa, que são mídias diferentes, né? Teatro é uma coisa. Então não acho que o filme deu conta de vazio nenhum. Porque uma mídia é uma coisa... Mas exatamente isso que eu falei. Não é um vazio. Porque ele tá contando a história simplesmente a peça e o livro. Ele tá contando a história do velório, das consequências do velório e do acaso que veio o final, que veio a chegada do cangaceiro e da morte de todo mundo e o julgamento.
É só isso que ele conta. Como uma minissérie e um filme são mídias que ele exigem um pouco mais de contexto, um pouco mais de história, eles tiveram que preencher lacunas, mas não de vazios que a história não está contando, mas de espaços que poderiam ser contados, né, dentro da história também, né? Se fosse interesse de ampliar isso, entendeu? É nesse contexto que eu quis dizer. O senhor quase convenceu. Gostei. Tá bom. Mas tem uma... porque assim, a gente considerar que a peça de teatro ela tá escrita, então ela não é um romance. A gente pode ler como romance, mas é uma peça de teatro. É uma peça de teatro. É uma peça de teatro, então por isso as pausas aqui, enfim. É diferente da cena fílmica, que a figura do palhaço que está contando a história, ela é substituída, né, com outros recursos visuais fílmicos que estão ali contando, ajudando o enredo, né? Então acho que nesse aspecto o que cumpre a figura desse palhaço, que é um narrador, né, que eu não sei se é a figura do Ariano em si, mas é um narrador, né? Para tudo! Para você continuar assistindo a esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados e também dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora, em estantes.lojavirtualpro.com. Um beijo! Podcast IS.